Uma coisa que me chama muito a atenção e que me deixa um pouco espantado é a sede que o brasileiro tem pelo conhecimento de papel. Muito. Aquela coisa de você colocar... tesão por diploma, né? Pô, exato. Né? E quer dizer, por exemplo, né, você começa uma discussão com alguém, seja no fórum de internet, onde for. O cara já quer saber, né, qual que é a tua especialização. Né? Ele chega para ti e pergunta. Aí o cara já chega dando aquela carteirada. Você já viu o meu currículo Lattes? Você viu as minhas citações? É como se a universidade no Brasil fosse grandes coisas. Na verdade, uma imensa Bollywood. Produz muito, mas nada de realmente qualidade. Não tem efetividade, não tem. Isso reflete diretamente na qualidade hoje prestada por esses profissionais da área da saúde mental? Totalmente, Bruno. Totalmente. Olha que engraçado. Eu posso falar aqui, porque não é escondido de ninguém. Ontem mesmo eu tive uma reunião com na minha concepção, um dos maiores intelectuais do Brasil. Professor Henrique Elfes. O professor Henrique Elfes, ele é numerário da Opus Dei, né? Mora dentro da obra, é um grande teórico, escritor de obras fantásticas, ele é professor da Academia Atlântico de Filosofia, né? E ele me procurou para que eu participasse de um projeto de alguns livros densos, super densos, que ele está escrevendo sobre filosofia, psicologia atomista e algumas coisas assim. E eu, a princípio, eu neguei. Né? Neguei porque eu falei, não, professor, não estou à altura, por respeito mesmo. Né? E ele disse não. Ele falou, eu não quero um teórico, porque eu sei que você não é. Eu quero alguém com experiência prática e com efetividade. Eu quero a sua experiência. Cara, isso para mim não é nada mais, nada menos do que uma chancela de que a tecnicidade, o conhecimento de papel, ele é importante? Claro que é. É para dar um norte, é para te mostrar talvez uma linha a seguir, mas no mundo real, né, saindo do mundo das ideias, o negócio vai muito mais a fundo do que somente quantos diplomas você tem. Eu vou dar um exemplo bem rápido para não tomar muito tempo dessa pergunta. Imagina, Bruno, que nós estamos viajando, eu e você, e de repente nós nos perdemos numa curva, batemos nosso carro. Estamos somente eu e você. Ambos quebramos as duas pernas. Aí vem um rapaz correndo de uma casa que ouviu o barulho, no meio da BR, e um outro rapaz vem correndo de uma outra casa. Né? Este primeiro rapaz fala assim, meu Deus do céu, vocês precisam ir para o hospital. E nós falamos, claro, alguém pode nos levar, pegar um carro, a gente precisa de ajuda. Né? Este primeiro fala o seguinte, fiquem tranquilos, eu sou engenheiro mecânico, eu entendo desde a tampinha do carro até as luzes do teto. Eu sei montar um carro, eu sei todos os sistemas, os fluidos do carro, eu sei como é que funcionam, entendo tudo de carro. E aí você fala assim, beleza, meu amigo, mas você sabe dirigir? Não, eu não sei dirigir, mas eu sei o mecanismo. Ok. Chega um outro muito humilde e fala assim, olha, meus amigos, me desculpe. Eu não chego nem aos pés dele, eu não sei escrever, não sei ler, assino com a digital. Mas eu dirijo desde os 6 anos de idade. Qual dos dois você dá o carro para nos levar? É mais ou menos isso. Eu não estou dizendo que você tem que ser somente um ou somente outro. Mas se fosse pender para um lado ou para o outro, para qual você penderia? Né? Meio óbvio. Mas olha só, você falou agora do motorista, né? Quando eu fazia faculdade de logística, eu conheci um cara que trabalhava no recrutamento de motoristas de caminhão. Ele me falou uma coisa que me surpreendeu, cara. Que eu nunca tinha parado para pensar nisso. Ele falou para mim, Bruno, sabe qual que é o critério que eu uso para contratar motorista de caminhão? Eu falei, não, eu contrato o cara mais burro que existe. Eu falei, cara, como assim você é louco? Não, é que é o seguinte, uma pessoa instruída com muito conhecimento na boleia de um caminhão, ela durante uma viagem, ela vai ficar pensando em diversas coisas. Ela pensa na morte da bezerra, ela pensa nisso, pensa naquilo, tudo mais, e ela acaba se distraindo e se desavisando mais quanto ao trajeto. Agora, uma pessoa, por exemplo, pouco instruída, mas que sabe dirigir um caminhão, a chance dela perder alguma coisa em relação à estrada é muito menor, porque o grau de distração dela interessantíssimo. Com obviedades é muito menor. Então, o que acontece? A vida dessa pessoa nada mais é do que dirigir caminhão. Perfeito. Consequentemente, tudo que ela sabe é sobre caminhão. O campo de atenção dela acaba sendo limitado e isso a beneficia neste lugar, né?
Exato, exatamente. E entra justamente nisso, né, que você falou, né? Hoje, por exemplo, eu digo uma coisa pra ti, né? Eu não era nem muito a nossa seara de conversa, mas é bacana falar sobre isso. Porque, por exemplo, quando eu entrei no mestrado, né, eu cheguei a pensar numa coisa, pô, bacana, né, eu vou saber muito, vou estudar. Só que eu descobri, na verdade, que o mestrado nada mais é do que um buraco profundo no conhecimento. Você pega uma área daquilo ali, você estuda o que está em volta, mas você vai pegar aquela área exata que você vai defender a tua dissertação e você vai cavar um buraco naquilo. Você vai ficar muito inteligente num assunto que é a borracha da tampinha que veda a garrafa. Mas falar sobre a garrafa você não sabe. Você sabe o básico da garrafa, mas aquilo ali, você é expert, você sabe exatamente tudo de forma muito minuciosa. Só que daí eu penso uma coisa, né? Muitas vezes esse papel na parede, que faz com que um professor, por exemplo, humilhe um aluno em sala de aula, num mestrado, que o cara não está lá à toa, né? Ele já passou pela graduação e tudo mais por especializações, faz com que ele tenha também aquela síndrome, aquela conhecida síndrome do pequeno poder, né? Pequeno poder, claro. Exatamente. E nós observamos muito isso da síndrome do pequeno poder no processo que vivemos agora há pouco com relação à pandemia e tudo mais, né? Eu lembro de uma cena icônica, marcou, eu nunca vou esquecer essa cena. As pessoas estavam num ônibus e entrou um agente da prefeitura, vigilância sanitária, sei lá que porcaria é aquilo lá, e ele estava com um jornal na mão, um jornal ou uma folha enrolada. É como se ele, de maneira inconsciente, ou até mesmo consciente, não sei, tivesse rememorando as imagens daqueles guardas autoritários dos campos de concentração que eram judeus, ou seja, eram iguais àqueles que estavam presos, mas porque eram mais filhos da puta, tinham recebido a chance de ser guardas dos outros e batiam o cacetete, né? Então ele estava encostado assim no varão do ônibus e ele batia assim. Porque nós estamos de olho em quem está usando máscaras. E batia, né, aquele papel na mão como se estivesse falando com prisioneiros, né? Ou seja, quem é ele, né? Quem é ele? Ele é um mero servidor público de um cargo paupérrimo, né? Mas naquele momento ele estava se sentindo poderoso. É a síndrome do pequeno poder, né? Dê poder a um homem e o conheça. É exatamente isso.